Não toma? Não. Tem problema não, nós vamos de cafezinho aqui. Estamos já de volta? Então vou apresentar para vocês aqui o único mineiro que não toma café. Infelizmente. Produção, não tivemos essa informação antes para trazer um queijinho aqui Aí com doce sim. de leite para a gente poder estar batendo papo. Mas tem água, pastor, tem água para molhar as palavras. A água é tudo. Água é tudo, é saúde, é vida. Uau. Mas hein, pastor, Nós estávamos falando do novo, talvez não sei onde a internet parou. aonde parou aí, produção? Deu para ver? Não? Então vamos falar do novo. Mas não, só você falou Sim. que as pessoas. Como é que é? Você falou? Tenho medo do novo, de se jogar pro novo, de nova vida, de novas oportunidades. Exato. Você falou isso é maravilhoso. As pessoas têm medo de se lançar no novo. E aí, quando você tem medo de se lançar para o novo, você acaba se prendendo no velho. Ele não quer te dar uma nova roupa, ele quer te dar uma nova mentalidade. Por quê? Não adianta você ter uma roupa nova se a sua mente ainda está atrasada. Se você não entender a estação que você está vivendo, você vai estar com um relógio novo, mas vai estar atrasado no tempo. Entende? Então se alguém governa a parte da sua mente, vai governar você por inteiro. O novo pode até te assustar, mas você não pode ter medo. Pois eu prefiro me arriscar se movendo para o novo do que permanecer morrendo no velho. Vai ter pessoas, ô Batista, que vai viver uma vida inteira sem nunca ter coragem de colocar o pé no novo. Por quê? Se acostumou com a tradição, se acostumou com o velho. Então, assim, não sei até que nós tivemos um pano na internet. Então, o senhor comentou aqui que o povo de Israel... Uau, deixa eu falar isso. Repete. O povo de Israel não atualizou. Eu disse que as pessoas querem ler a Bíblia para tirar coisa dela, quando na verdade deveria ler a Bíblia para ela tirar coisa da gente. Sim. Que a gente não pode mudar o que está lá dentro, mas o que está lá dentro pode mudar tudo que está aqui dentro. E aí, sobre essa questão da atualização, o povo ficou 400 anos no Egito. Para Deus colocar eles em Canaã, precisava desintoxicar da velha cultura egípcia. Levou eles para o deserto. Deus estava atualizando eles, só que mesmo eles no deserto, eles estavam com saudade. Do velho Egito. O medo do novo de chegar lá, God. de se adaptar ao novo que Uau. Deus tinha para a vida dele. Isso é forte. Isso acontece muito com o ser humano hoje ainda, né, pastor? Nos dias atuais. Batista, no Egito, tudo que eles comiam vinha do chão, de baixo. Pepino nasce no chão, cebola no chão, o alho no chão, o trigo, tudo vinha de baixo. Quando eles chegaram no deserto, quando Deus muda o cenário, ele muda a alimentação. O maná veio de... Veio de cima. Deus está dizendo, eu estou mudando o ambiente, estou mudando a sua mentalidade. Aprenda, ele está amarrado. Entendeu? O medo do novo amarrado lá atrás, Uau. eles não viam a diferença naquilo que Deus estava fazendo na vida deles. A única coisa que Deus preservou, que o que ele saiu do Egito, Deus preservou, foi a roupa. A roupa não mudou. A sandália crescia no pé dos meninos. Olha que coisa. A roupa não apodrecia, não estragava. Por quê? Eles não podiam ficar nu no deserto. Porque o deserto é o lugar que Deus os colocou. Deus nunca vai te colocar num lugar para te envergonhar. Então a roupa Deus manteve. A sandália Deus manteve, mas a mentalidade Deus teve que trocar. Porque agora vocês não são mais escravos. Posso ir mais fundo aqui? Pode, pastor. Quando eles chegaram no Vamos mar... mergulhar. Quando eles chegaram no Mar Vermelho, Deus falou... Aí Moisés foi orar. Deus, o que Deus falou com Moisés? O senhor lembra? Diga ao povo... Que macho. Mas peraí, eles não eram escravos? Escravo não macho, uai. Só marcha. Quem é soldado, Quem é soldado? quem é guerreiro. Eles já não são mais escravos, só que eles não sabem. Deus já estava tratando-os como guerreiros, Guerreiros. como soldados, Mas- como valentes. Só Mas que eles eles achavam- ainda estavam presos lá atrás ainda. Eles achavam que era Ô, escravo. pastor, isso é muito forte, meu rapaz. Eles achavam que ainda era escravo em Deus. Moisés, manda eles marchar porque eles não são mais escravos. E uma coisa linda, o senhor tem um pouquinho mais de idade do que eu, sabe? Soldado não marcha para trás. Não, sempre para frente. Soldado só marcha para frente. E com postura. Que com postura, não existe marcha para trás. Toda marcha é para frente. Então nós como soldados de Cristo, não devemos mais marchar para trás. Barriga para dentro, peito para fora, respira fundo, levanta a cabeça, olha por cima Uau. É isso aí. e vai em frente. É isso aí. Entendeu? Sem medo. Sem medo. Senão você vai ficar lá na frente, preso com as coisas lá de trás. Por que eu não casei? Olha, muitas pessoas não são curadas por causa do passado. Posso estar sendo até muito profundo aqui agora. Pessoas que foram abusadas, pessoas que sofreram violência, violência verbal, violência sexual. E elas não dão oportunidade para o novo serem curadas.
Elas estão tão apegadas naquilo que as pessoas fizeram, que elas se ocultam naquilo, que elas não dão oportunidade para o novo trazer uma cura. E outra coisa, elas não dão oportunidade para o novo trazer a cura e elas escondem aquelas feridas. E feridas escondidas não podem ser tratadas. Não serão nunca, sempre vai doer. As pessoas podem não estar vendo, mas existe uma ferida aí. E somente quando você expõe a ferida para o médico é onde ele vai aplicar o remédio. As pessoas não querem ser curadas. Aí elas ficam escondendo feridas, mostrando um sorriso amarelo, uma empatia na igreja, à frente dos cargos, precisando ser curados, mas curando e tentando curar pessoas. Mas quando chega em casa, existe um ferimento aberto. E Deus... E cada vez mais parece aquela coisa que vai lixando, né? Então, entre estar sofrendo e querer fazer o bem, vai lixando, então aquela ferida está sempre sangrando. E sempre vai estar ardendo, não tem como esquecer dela. Uau. Então, quando você permite ser curado, Deus muda da ferida para a cicatriz. A cicatriz é uma das maiores vitórias que temos. Porque a cicatriz é uma vitória de uma ferida que estava aberta e não está mais. A cicatriz não fala para onde você está indo. A cicatriz fala de onde você está vindo. Entende? Então a cicatriz significa que as feridas de ontem não foram suficientes para te matar. As pessoas valorizam mais diploma do que cicatriz. Os diplomas falam daquilo que você conquistou. Sim. A cicatriz fala daquilo que você suportou. Rapaz. E aí, produção? Pegou aí? Pegou aí como que é forte o negócio aqui hoje aqui? Rapaz, que palavra, pastor. Que aprendizado. Uau. Entendeu? Eu acredito assim também que nossos internautas que estão assistindo, os que irão assistir isso aqui, esse podcast aqui, que nós temos criado esse espaço aqui, pastor, exatamente para isso. É bom demais. Para testemunhos, para médicos. Bom. Para médico, igual o senhor está sendo hoje, o senhor está sendo um grande médico. Um médico, aqui. boa. Entendeu? Então, assim, o senhor está falando aqui, está falando comigo, mas para pessoas que precisam ouvir isso. Uau. Inclusive, foi uma das ministrações da palestra agora da tarde, que o senhor não estava aí, eu estava descansando, mas foi uma das palestras agora da tarde e falou sobre isso. Então, vem coincidir. É, esse alinhamento, né? Tipo, a gente não está no ambiente, mas as pessoas estão falando a mesma linguagem, né? Sim. É um alinhamento. E eu estava num lugar um dia desse pregando, e o palestrante que pregou antes de mim era da Colômbia. E aí ele falou sobre a vida de Jonas. Sim. E depois eu cheguei e fui pregar também sobre Jonas. Aí todo mundo ficou, uau! Isso foi combinado. É, como assim? Só que o cara é colombiano. Já não habla muito bem espanhol. Eu nem conhecia ele. Nunca nem vi na minha vida. Então... E aí eu falei, quando eu peguei o microfone, o pastor falou, olha, acabou de ler o mesmo texto. No... E eu já estava pregando já há um tempinho, tipo uns 15 minutos. Falou as mesmas coisas, mas em outros sentidos. Eu falei, isso é alinhamento. Então é uma forma que, por exemplo, o ser humano hoje, vamos trazer pro lado nosso, eu gosto de feijão, eu gosto de café, por exemplo, o senhor não gosta. Correto. Então, mas tem aquele pregador que vai vir a palavra de Deus, vai vir falar sobre o café que vai alimentar nós dois de forma diferente. Uau! É o mesmo café. É o mesmo café. Isso implica assim dizer que a mesma chave que abre a mesma porta é a mesma chave que também pode fechá-la. Pode fechar. Às vezes as pessoas estão reclamando com Deus. Deus, mas a porta está fechada e Deus está dizendo, não, o problema não está em mim. O problema não está na porta. O problema também não está na chave. O problema é que você não está usando a chave de maneira correta para poder abrir a porta. Ou que seja o medo do que tem por trás da porta. Pode ser também. O medo do novo que nós acabamos de citar aqui. É. Eu prefiro manter a porta trancada, com medo de abri-la para ter acesso àquilo que está lá dentro. Sem saber o que é, então não vou abrir, eu vou fazer uma manha aqui para não abrir essa porta, para mim não conhecer o novo do Você já percebeu que a maioria dos textos do Novo Testamento, Jesus entrava no barco e falava com os discípulos assim, ó, vamos para o outro lado? Já percebeu? Sim. O que Jesus está te ensinando? Não, eu não quero que você mude de barco. Eu não quero que você mude de mar. Eu quero que você mude de lado. Então venha pro lado, esteja e comece que tudo está bem, né? Às vezes, a coisa é tão simples. Às vezes, o lado de lá vai acontecer coisas que ele não quis fazer do lado de cá. Entende? Então o problema é que você já experimentou tudo que aconteceu do lado de cá. Aí você vai ficar como Jonas. Com medo do novo, você vai comprar uma passagem, vai entrar num barco que está se movendo, mas você está parado. Vou repetir. Um barco que está... Rapaz, É um barco que está se movendo,
Mas quem tá lá dentro está parado. O Jonas achou que estava viajando. Sim. Estava parado. Porque às vezes nós estamos em uma estrutura que se move. Porém, esse movimento não nos move. Estamos parados. Entende? Porque esse é um problema grave. Jonas comprou uma passagem. O problema não é o valor da passagem. O problema é o preço que você vai pagar pela desobediência. Talvez essa passagem vai te colocar em uma estrutura que vai te levar para lugares distantes do seu propósito. E daí não tem como operar. Não tem como ser abençoado. Ele comprou uma passagem e falou, vou embora. Por quê? Porque para um fugitivo qualquer barco serve. Sabe o que é o trágico? Não foi Jonas. Foi o dono do barco que colocou um desobediente no seu barco. Porque ele não queria ver uma parte do seu barco vazio e para preencher, vendeu uma passagem para qualquer um. E muitos de nós, às vezes, colocamos pessoas nas nossas vidas que não deveriam estar ali. Mas para preenchermos o nosso trono de carência, queremos encher o nosso hall de amizades, e a Bíblia diz que quem tem muitos amigos sai perdendo. Aí queremos colocar tanta gente perto e tem gente que não pode estar perto. Para dizer, eu tenho milhares de amigos, eu tenho amigos. Olha, fulano é meu amigo, fulano é meu amigo. Qual que é a índole desse amigo que vai influenciar na sua vida lá na frente? Boa. Por quê? Amigo não é aquele que te bajula, amigo é aquele que te confronta. É melhor ter um amigo que te fala a verdade do que ter uma multidão que te fala mentira. Entende? Então, assim, a grandeza do amigo, que a amizade não é aquilo que você tolera, a amizade é aquilo que você desfruta. Se você tem uma amizade que você não desfruta, irmão... O amigo vai falar a verdade. Rapaz, isso aí não te serve. Cuidado que isso aí não te serve. Todo amigo fala a verdade. Sim. Eu tava lendo um texto, tava pregando esses dias em São Paulo sobre a dracma perdida. Texto maravilhoso, hein? Aí a mulher tinha 10 dracmas, mas a Bíblia não fala que ela perdeu. Jesus falou, se perder uma, aí Jesus vai dar os requisitos do que ela tem que fazer para encontrar a moeda. A primeira lição que fica da mulher, que possivelmente ou talvez perdeu a dracma, foi que ela perdeu a moeda, mas não perdeu a casa. E hoje é o contrário. Tem muita gente perdendo a casa exatamente por causa da moeda. Que nenhuma moeda vale mais que a sua casa. É, produção. Viu aonde nós fomos nos meter hoje? Aonde vocês me colocaram hoje? Rapaz, o chicote já chegou aqui afiado desde o início, rapaz. O cumprimento com a paz do Senhor aqui já foi no rei. Olha entendeu? aí. Mas é bem assim mesmo, pastor. Propósito certo, né? Entende? E outra coisa. Aí ela vai procurar a moeda. E outra coisa, todas as vezes que você perde algo, porque você está perdido. Quando você perde algo, porque você está perdido. Na verdade, não foi a moeda que sumiu, foi aquela mulher que já estava perdida. Perdida dentro de si mesma. Aí ela vai acender a lâmpada, e quando ela acende a lâmpada, a primeira coisa que ela encontra não é a moeda, é a sujeira. Então a revelação... Ela foi limpar tudo Exato. em busca, e ela só achou quando estava tudo limpo. Exato. Então, primeiro, as coisas não podem ser encontradas se primeiro não limpar. Nós não somos uma casa? A mulher não varreu por fora. Ela varreu por dentro. Ela varreu por dentro. Qual o problema hoje? Que ao invés de eu varrer a minha vida... Ficam por aí o pessoal cuidando da vida dos outros. As pessoas ficam na internet procurando a vida dos outros. E pode ver as pessoas que procuram o erro na vida dos outros porque está escondendo seus próprios erros. Entende? Qual foi o maior erro de Adão? Olhar para Eva e falar, a culpa é dela. Estamos vivendo os mesmos cenários do Éden. Todo mundo culpando todo mundo e ninguém tem humildade de assumir os seus próprios erros. Então as pessoas não melhoram porque, ao invés de assumir as suas próprias culpas, elas acabam jogando a culpa dos outros na mesa. O que a gente pôde ver sobre isso, pastor, e sobre esse teu relato aí, foi recentemente quando passamos por a pandemia. Aquele medo das pessoas que estão morrendo no dia a dia. Eu olhava para você, eu não sabia se você estava contaminado, você olhava para mim, não sabia que estava contaminado. Todo mundo era possível de uma contaminação. Sim. Então, o que fazia? Manter a distância. Entendeu? Mesmo dentro da família, mantenha a distância. Então, assim, o que eu vejo com isso aí que o senhor diz, a sujeira está, só repetir para o nosso internauta, a sujeira está dentro de nós. Se nós limparmos aqui, iremos nos encontrar. O meu eu. Uau. Vou encontrar o meu eu. Uau. Muitas pessoas, elas confundem entre se encontrar e se achar. É diferente. Pessoas estão se achando e aí nunca se encontraram. Porque quem se acha já se perdeu. Quem se encontra por Deus foi achado. O plano de Deus não é fazer com que você se ache, é com que você se encontre. Eu estava em um podcast em Goiânia falando esses dias que o plano de Deus não é fazer você ser. O plano de Deus é fazer você não ser.
Porque todas as vezes que você luta para ser, você deixa de ser. É meio paradoxal, mas é mesmo. Jesus, e Paulo falou assim, ó, que Deus usa os que não são. Para confundir os que são. Então toda vez que você luta para ser, você não vai ser. Moisés falou assim, ó. Moisés falou, eu não posso ser um profeta, meus lábios é pesado. Tu vai ser profeta. Jeremias, eu não posso ser profeta, eu sou como uma criança. Você vai ser profeta. Então quando você luta para ser algo, Deus faz você não ser. Quando você luta para não ser... É onde você... Vai, produção. É. Vamos lá, produção. Aí, produção. Aqui é interativo, estamos ao vivo. É assim mesmo, ao vivo é assim, ao vivo. Bem tranquilo aí. Mas, hein, pastor, se falando hoje dos jovens e a conectividade, qual que é o caminho para os jovens se encontrar? Então, acabamos de dizer aí que pergunta hoje, vão lá para a rede social procurando saber da vida dos outros. Que pergunta. E como nós podemos dizer hoje para os jovens usar isso em prol de se encontrar? Então, uma das coisas muito importantes hoje que você consegue detectar falhas na sua pessoa física é quando você vai para o espelho. O espelho não mente. É o reflexo da realidade. O espelho é o reflexo da realidade. Só que a minha geração mudou. Eles não querem ir para o espelho, eles querem ir para a janela. A rede social é uma janela. E a palavra de Deus é o espelho. Eu não vou ver o meu reflexo, eu vou ver o que está lá fora. A rede social faz você olhar para fora, mas o espelho faz você olhar para dentro. Todas as vezes que você entra na rede social, você olha a vida dos outros. Você nunca entra na rede social para olhar a sua vida. Você entra para ver a vida dos outros. É uma janela. Mas todas as vezes que você abre a Bíblia, não é para você enxergar a vida dos outros, é para você enxergar a sua própria vida. Calei. Entendeu? Calei, é forte. Muito forte. Eu acredito, é você jovem que está ouvindo isso agora. Estamos aqui? Tá? Você jovem que está ouvindo isso agora, leva de proveito para a sua vida. Olha que maravilha esses momentos que estamos passando aqui. Olha que aula que o pastor está trazendo para a nossa vida, para nós aprendermos a ser um pouquinho mais daquilo que queremos ser. Se não queremos, mas precisamos ser, né? Agora você entrou no caminho que talvez uma das coisas que eu mais amo falar. Você nunca vai ser quem Deus quer que você seja enquanto você não deixar de ser quem você ainda é. Repete. Você nunca vai ser. Foi muito rápido. Deixa eu entender aqui. Foi muito rápido. Vamos lá de novo. Você nunca vai ser quem Deus quer que você seja enquanto você não deixar de ser quem você ainda é. Entende? Se eu não decidir morrer para mim, não tem como viver a vida de Deus. Ou seja, você pode até não ser quem você sonhou em ser, mas você está proibido de voltar a ser quem um dia você foi. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não existe como ser uma nova criatura se primeiro não é estar na igreja, não é estar no conjunto, não é estar no louvor. Isso me faz lembrar. É estar em Cristo. Isso me faz lembrar da passagem lá. Como poderei eu ser um novo homem, voltar ao ventre de minha mãe? O Nicodemos, que é chamado de o discípulo da madrugada, o doutor que entendia tudo da lei, mas não entendia nada da graça. É forte, rapaz. E esse doutor é engraçado. Esse doutor é engraçado. Que ele desonra Jesus de dia para encontrar com ele de noite. Por isso é chamado discípulo da madrugada. Porque ele encontrou com Jesus à noite. Ele usou a noite como uma maquiagem. Porque ninguém podia saber. Se eu pudesse colocar um tema em Nicodemos, eu colocaria o dia em que o professor voltou para a escola. Porque ele foi e vai lá os entendimentos, né, pastor? Porque ele foi encontrar com Jesus. E para quem era Jesus? Jesus era o fora da lei. Quando Jesus chegou e começou a manifestar, todo mundo achava que ele era o fora da lei. Não está cadastrado no rótulo dos que ministravam no templo. Ele não está cadastrado nos doutores da lei. Quem é esse homem que ninguém sabe onde é? Está com uma doutrina diferente? Que mensagem é essa que esse homem está pregando que ninguém conhece? Ninguém nunca falou que esse cara fala. Tanto que lutou para matar Jesus. E aqui vai um detalhe forte. A oposição é o maior sinal que você está no caminho certo. Verdade. Por que as pessoas erram? Porque elas querem ser aplaudidas. E o aplauso só te mantém no seu trono de carência. E o seu trono de carência faz você afastar do trono celeste. Entende? O trono de carência te empurra para fora da cruz. E a Bíblia não manda a gente fugir da cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Pega a sua cruz e siga-me. Toda cruz tem um peso.
Entende? Então, se encontrar. Eu vejo muitos jovens, ô Batista, que tem dificuldade com masturbação. Muitos jovens com pornografia. Por quê? O diabo quer acessar sua mente, ele só quer governar sua mente. E aí os jovens não conseguem se libertar porque eles querem libertar a mão. Não tem que libertar a mão. Não tem que libertar o órgão genital. Entende? Porque quando a parte de baixo pensa, de cima para de governar. Sempre. Entende? Então, começa aqui. Por que Saul perdeu a coroa? Porque quando a cabeça cresce, a coroa cai. O diabo não quer governar sua carne, ele quer governar sua mente. Então, aonde nós temos que blindar? A mente. É, pastor. É só cuidar da mente. Hoje as pessoas não estão depressivas. As pessoas estão sofrendo de depressão. Pessoas que têm dinheiro e querem suicidar. Como assim? Os pobres felizes na favela, felizes, sorrindo. Os ricos querendo se matar, pulando os prédios. Então, não é por falta de necessidade. Porque o dinheiro traz todas as necessidades humanas. É porque eles estão vazios aqui. E Jesus falou com Judas assim, ó. Jesus falou com Judas assim, ó. Vai, porque Satanás encheu o seu coração. Coração é mente. Ou seja, o diabo só usa quem tem mente. Vazia. Vazia. É, produção. A produção tá aí. A produção tá aí. Hoje o caminho é tortuoso. Mas que aula, que maravilha, viu? Mas aí, quanto tempo tem aí, pastor? Ô, produção, nós não tomarmos muito tempo do pastor e falamos que ia ser rápido. Hã? Que horas começamos? Deixa eu ver aqui que eu postei uma foto. Vamos ver. Lá, Depois que tem caiu. 45 minutos. 45 minutos. Nós estamos. É, por 20 minutos proposto, ou pelo tempo proposto, né? Mas, hein, pastor? Ainda vem mais coisa boa para Rolim de Moura hoje à noite. Ah, né? não. E esse tema, assim, a minha pergunta essa uma que vem coisa boa, o senhor vai ser usado para trazer coisa boa para os jovens. E esse tema que foi feito aqui, fala para nós um pouquinho sobre isso. Tema, você fala... Café com eles e chá com elas. Sim. Essa... Vamos falar primeiro do tema. Então, quando Jesus veio, uma das coisas mais lindas foi Jesus incluir as mulheres. No Velho Testamento, as mulheres não podiam fazer nada. Nem no tabernáculo elas podiam entrar. E as mulheres inteligentes. Sim. Elas não podiam entrar no tabernáculo, o que elas faziam? Pegavam as ofertas, colocavam na mão do sacerdote. O que elas estavam dizendo? Eu não posso entrar. Mas, tô aqui. A minha oferta entra. A minha oferta me representa. E tinha o mesmo valor. Exatamente. Então, quando nós estamos assentados à mesa, café com eles e chá com elas, está tendo um alinhamento. Para que quando acabar esse dia de hoje, amanhã falamos a mesma linguagem. O que aconteceu na Torre de Babel? Eles estavam construindo uma torre. Por quê? Estavam falando a mesma linguagem. Sim. Quando Deus mudou a linguagem, eles pararam de construir. Porque não tem como construir grandes coisas se você não fala o mesmo idioma. E uma coisa que me chama a atenção agora, o senhor falando isso, o propósito do café com eles e chá com elas era homens para lá e mulheres para cá. Se encontrarem só à tarde. Então seriam ministrações diferentes. Talvez até com o mesmo propósito, mas diferenciados, que um não poderia saber o que estava acontecendo com o outro. E Deus mudou toda a sequência de ontem para cá. Uau. Porque assim, hoje mesmo pela manhã seria o chá seria aqui no Templo de Jerusalém, o café seria lá no Jardim Tropical, uma congregação. E à tarde juntariam aqui. E foi desde amanhã aqui. E a palavra, assim, quem falou para um, falou pro outro também. Falou pro outro também. Então, aquilo que deveria ser falado para os homens e não para as mulheres, ou talvez com linguajares diferentes, porque o nosso pastor ainda vai palestrar, mas a irmã Elizabeth já palestrou o mesmo assunto. Sim. Mas seria para as mulheres e para os homens. E ela acabou ministrando os dois aqui no templo. Deus tem os seus meios, né? Ele sabe. A organização e a produção do homem é de uma forma e de Deus muda as coisas nos últimos minutos. Quando Ezequias recebe Isaías em casa, Isaías fala assim, arruma sua casa, você vai morrer. Aí o tema dessa mensagem é arrumando a sua própria bagunça. O texto diz que Isaías saiu, ele virou o rosto para a parede. Então, às vezes,
Deus nos coloca em uma situação que a gente vai ter que virar e ficar de frente para aquilo que a gente sempre deu as costas. É, Deus. Pode falar, pode continuar falando. Ele virou as costas para a parede a vida inteira, agora vai ficar de frente para a parede. E o lindo da parede é que eu não sei quem construiu aquela parede, mas a parede impedia o corpo dele passar, mas não impediu as suas orações e as suas lágrimas de subir. E Deus ser ouvido. Entende? Então, assim, Deus consegue mexer nas peças e às vezes a gente quer de um jeito. Esse é o problema. Muitos cultos se tornaram velório porque a nossa liturgia engessou a nossa adoração. Deus não pode fazer como Ele quer. Porque nós estamos engessados. É um protocolo que não pode mudar, né? Sim. Ó, fulano espirra até hora. Fulano levanta para ir no banheiro tal hora. Fulano bebe água tal hora. É tudo protocolado. E andar com Jesus é dinâmico. Porque Jesus anda no imprevisível, mas não no irresponsável. Eu vou repetir. Jesus não improvisa. Ele anda no imprevisível, mas não é irresponsável. Você nunca sabe o que ele vai fazer, mas sempre caminha com ele pensando, ele pode fazer qualquer coisa. Coisas boas. Ele pode fazer qualquer coisa. E se ontem ele fez isso, irmão, a gente nunca sabe o que ele vai fazer, como ele vai fazer, que forma que ele vai fazer. É o jeito dele. Então ele vem para fazer, para mudar, né? Às vezes a gente tá querendo organizar. Por exemplo, quando Jesus chegou no templo, ele não virou as mesas? Sim. Chutou as gaiolas, botou os cambistas para correr. Isso no Brasil seria chamado de quê? Que Baderneiro. Foi ou não foi? Veio para fazer uma baderna. Pois é, Deus olhando de cima falando, ah lá meu filho, colocando a casa em ordem. Por que Jesus virou as mesas? Porque mesa que não cabe Jesus tem que ser virada. Mesa que não tem Jesus não fica de pé. Só fica de pé mesa que cabe ele. Quando ele estava bagunçando o templo, na verdade ele estava colocando a casa em ordem. Quando ele colocou os cambistas para fora, quando você vai arrumar a casa, a primeira coisa que você põe para fora é o quê? O lixo. Quem saiu primeiro? Os cambistas. Os primeiros saíram. Pastor, assim, já caminhando aí, já mais o tempo, o final não, com uma pausa, porque o papo aqui, a gente vai estar aqui à noite, então assim, essa aqui é só um aperitivo do que nós vamos estar ouvindo Deus te usar à noite. Esse envolvimento das igrejas, no termo em se dizer, o envolvimento das igrejas com a política nesses últimos dias. Então, o Batista, produção, o problema não é a igreja estar na política, o problema é quando a politicagem entra na igreja. É o contrário. Toda politicagem gera corrupção. A política não. A igreja tem sua política. Sim. A política da igreja, a política da empresa. A política da igreja é essa. A política da empresa. Por lugares que não tem política, não tem ordem, não tem organização. Agora, algumas pessoas entraram na política não foi por um propósito, foi por uma proposta. Algumas pessoas entraram não por um propósito, mas por uma proposta. Por uma proposta. E quando você vive pela proposta, é porque você já perdeu totalmente seu propósito. Por quê? A proposta vem de baixo e o propósito vem de cima. Propósito não é para te tornar rico. Propósito é para te tornar pleno. Propósito. Isso aí. Quando você abraça a proposta, é porque você já divorciou do propósito. Você não tem relação com ele. Então muita gente entrou na política para ficar rico. Entrei lá para defender a igreja. Não, político não é para defender a igreja. A igreja precisa de defesa política. Defesa. My God. A igreja não depende de política, defesa da política. Nós saímos numa arena, rapaz. Nós fomos jogados dentro das arenas. Engoliram os nossos irmãos. A igreja está viva. Colocaram os crentes amarrados em tochas vivas para os príncipes de Roma voltar para o palácio, os crentes sendo queimados e cantando hino. A igreja está viva. Botaram os cristãos em tachos de fogo, a igreja está viva. Passamos por várias pandemias, a igreja está viva. Crucificaram muitos crentes, a igreja está viva. Agora passamos numa pandemia, a igreja continua viva. Não depende de defesa de ninguém não, irmão. O evangelho que nos defende, o evangelho é Cristo. O evangelho não é uma palavra, o evangelho é uma pessoa. Entende? Então, muita gente entrou na política com a ideia errada. Eu vou lá defender a igreja não precisa de defesa. A polícia... Já tem o seu advogado, Exato. Tem o seu juízo, Exato. Já tem todo o seu corpo de defesa, a igreja já Exato. E aí, não pega esse trecho para depois falar que eu estou distorcendo as coisas. Não entre na política para defender a igreja. Entra na política por causa da sociedade. Entende? Por causa do cidadão. Que é o cidadão de bem. Esse é o propósito da política. Eu entrar lá não para defender a minha classe.
mas para defender todas as classes. O vereador, pro seu bairro, sua cidade, o prefeito de sua cidade, o estadual, o deputado estadual, seu estado, e assim sucessivamente. O presidente é a nação. Entende? Então, o político não é para defender o seu grupo. Ah, meu grupo é esse aqui, vou entrar na política lá para defender vocês. Não, não, não. Errado. É para entrar lá, irmão, para estabelecer a causa de todos e tentar uma melhoria para a cidade, uma melhoria para o município, uma melhoria para a nação. Com o poder que ele tem lá, com a Exatamente. sua autoridade, ele pode fazer coisas boas para todo mundo. Porque quando você prioriza um, irmão, automaticamente você fere outro. Sim. Nós passamos isso agora recente, né? Um que tinha horário reservado para falar e o outro... Foi lá e... O que aconteceu? Então, o propósito da política é esse. É trazer uma melhoria para a sociedade. É trazer uma ordem para a sociedade. A política, exatamente, as leis vêm da política. A ordem vem da política. Só que se os homens não estão organizados, como eles vão falar de ordem? Não tem como governar se você não é governado. Como é que você vai dar direção se você está perdido? Quem está perdido não pode direcionar, né? Uhum. Entende? Então, assim, é isso. Muita gente entrou na política para ficar rico, muita gente entrou na política com ideias erradas. E deu tudo errado. Chega aí, Miqueias. Pode chegar aí. Miqueias, vem cá, Miqueias. Não? Tranquilo aí. Mas aí, pastor, Sim. Suas considerações finais desse nosso bate-papo aqui. Eu quero agradecer a vocês por me receberem e dizer o carinho que eu tenho por vocês, pessoal de Rondônia. Tá frio aqui, gente. Pela primeira vez. Tô de blusa. Tá frio. É um milagre. Acontece. Acontece. E dizer a vocês que logo mais nós estaremos juntos, ouvindo a palavra de Deus. E sou muito grato a Deus pelo que Deus tem feito no Brasil. Tem levantado muita gente, vai continuar levantando. O Brasil é escolhido. E nós somos flecha apontado para as nações. E nós estamos entendendo o que Deus está querendo para essa estação, né? Nós estamos nos atualizando para os próximos dias. Desde os tempos passados, né, que já diz, né, que Brasil é a menina do olho de Deus, que vem mesmo. um grande avivamento. O grande avivamento das nações começará pelo Brasil. Eu acredito piamente. Olha, o Brasil carrega uma profecia. Existe uma palavra em cima disso. Quando Deus falou para Abraão que ele ia ser pai, Sara era estéril. Ele creu contra a esperança. Por que Abraão nunca duvidou que ele carregava uma palavra? Entende? Quando você carrega uma palavra que é Deus que liberou, irmão, pode escrever. Aconteça o que acontecer, levante quem levantar. Isso vai acontecer, porque você carrega uma palavra. Entende? Então a garantia da profecia é a palavra. Demore o tempo que demorar, mas vai acontecer. Encerra a minha fala. Quando você compra uma casa, a primeira coisa que você precisa ter é a escritura. O que garante que aquela casa é sua não são palavras, é a escritura. Sim. A escritura, ela é o fundamento que sustenta tudo que você vai falar. Então a casa só é minha por causa da escritura, não é por causa da chave. Até com grampo se abre porta. Sim. Então eu creio que o Brasil vai viver esse avivamento não por causa de palavras, mas por causa da escritura. Entende? E que Deus venha dar a direção aos pastores, os líderes, sabe? É bom também isso acontecer para que nós possamos sair do nosso troninho. Sabe, descer um pouco, se tornarmos humildes de fato. Vira o pó. É, porque as pessoas se acham que, tipo assim, a igreja, calma, irmãos, a gente é crente, mas precisamos mostrar pro ímpio que nós somos humildes. Eu vejo até, assim, já acertar nas considerações, mas o comentário vai embora. é propício. Vai abrindo os assuntos. Vai abrindo, eu vejo muito crente dizendo, mas por que Deus permitiu isso? É muito simples. Porque tanta oração, tanta campanha de oração, tanto clamor, tanta intercessão, e Deus deixou acontecer. Primeira coisa, a vontade de Deus não cabe na sua. A sua vontade precisa caber na vontade de Deus. Segunda, a Bíblia diz que os planos de Deus são mais altos que os nossos. Enquanto você está enxergando hoje, Deus já viu amanhã. E terceiro, nem tudo que a gente pede em oração é aquilo que Deus vai conceder, irmão. Porque Paulo orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele. Deus falou, não vou tirar não. Porque o que você quer que eu tire, eu não vou tirar. Mas o que você precisa já está aí. A minha graça te basta. Entende? Beijo no coração de vocês. Faz um convite aos internautas para estar aqui hoje, à noite, logo no mais, às 19 horas. Isso. Nós estaremos no Templo de Jerusalém, aqui em Rolim de Moura, no estado de Rondônia. Cidade maravilhosa, amo vocês. E eu gostaria muito que você viesse para a gente estar nesse momento de mesa, falando das Escrituras e ouvindo a voz de Deus por meio da sua palavra. E entenda a última coisa, a palavra de Deus é o único meio de te construir por dentro para permitir você se reconstruir por fora. Venham para cá, Rua Guaporé, 5397, centro de Rolim de Moura. Se você está fora de Rolim de Moura e não pode vir,
venha para cá, de qualquer denominação. Se está fora e não pode vir, facebook.com/IADRM, procura lá. A partir das 19 horas, 18h50, nós estaremos ao vivo. E youtube.com/IADRM, nós estaremos lá. Você vai nos encontrar e vai ouvir a poderosa palavra de Deus, que vai trazer um acalento. Você vai entender mais o que é que Deus está falando para a nossa nação brasileira. Até lá, até eu te aguardo, 18 horas e 50 minutos. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo para vocês.